eu sou a Luca e esse é o Cada Caso um Caos, é uma série semanal, né, que fala sobre músicas e artistas aí em geral, né, com um olhar direcionado mais para o psicológico, com comentários do psicanalista e professor querido Mário Sérgio Picorelli. A produção e edição são dos mestres da Bunker Produções. Valeu, Bunker! Hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai falar sobre um cara que começou na carreira como guitarrista, mas virou uma celebridade mundial como ator. Johnny Depp. John Christopher Depp II nasceu em Kentucky, nos Estados Unidos, no dia 9 de junho de 1963. O pai é o John Christopher Depp, um engenheiro civil, e a mãe, a Beth Sue Palmer, garçonete, assim, do corre desde sempre. Assim. Ele é o mais novinho ali de 4 irmãos, né? A sua descendência tem um monte de misturas ali, né? Tem índio, irlandeses e também alemães. A família mudou de cidade várias vezes, o que para ele era um saco, porque ele tinha que sempre fazer novas amizades, aí não conseguia fazer parte de um grupo, aquelas coisas, né? O que dava meio que ali uma salvada é que ele tinha mais 3 irmãos, o Daniel, a Christy e também a Debbie. Era um moleque assim, quietão, meio que na dele, gostava de usar o cabelo comprido, né, daquele jeito assim, deixava bem na cara, né, como ele mesmo disse, ele gostava de se sentir invisível. O Johnny não enxerga quase nada com o olho esquerdo e também por causa disso ele sentia uma insegurança considerável. Aos 12 anos, influenciado pelo ótimo gosto musical do irmão mais velho, o Danny, ficou viciadaço em rock, principalmente em Kiss, ele ouvia em looping. Foi com essa idade aí que ele ganhou da mãe uma guitarra e nos primeiros meses de aprendizado, ele chamou um amiguinho dele ali para fazer, sabe, aquelas performances de frente ali pro espelho, treinando para tocar nos estádios da vida, e aí eles resolveram imitar o Gene Simmons do Kiss. Aí o Johnny colocou gasolina na boca para cuspir fogo. Imagina, né? Quase queimou o rosto inteiro. Por sorte, um rabo desse tamanho, os ferimentos foram superficiais e aí ele ficou zerado. Ele adorava a mãe, né? Mas infelizmente ela se separou do pai e isso foi uma porrada para ele. Tudo por essa fase aí dos 14, 15. Depois disso ele causou, era super Zé Droguinha, já tinha ido, sei lá, do chá de fita até a bebida mais cowboy ali do Velho Oeste, manja, assim, tinha passado por tudo e mais um pouco. O sonho dele era mesmo ser rockstar, assim, mas estava difícil. Não tinha um puto pra nada, sempre duro, assim, mas ele tocava bem, tocava mesmo, assim, estava na batalha. Teve algumas bandas, aos 16 ele desencanou total da escola para tentar a carreira na música. No amor, o Johnny Depp sempre foi um cara que, quando ele namorava, ele realmente se comprometia no relacionamento, assim, com as 10. Já chegava pensando em casamento, filho, relacionamento no Orkut ali, né, o status e tudo mais. Ele sempre disse que acha o número 3 um número mágico, porque 2 pessoas podem fazer uma terceira, e isso é um negócio milagroso. Para ele, o fato da mulher gerar um filho é divino e essa história de sexo frágil é muito mais para o homem. Quando ele tinha 20 anos, o Depp pediu a namorada de alguns meses em casamento, de alguns meses de relacionamento, né? Não que a menina tinha uns meses. Isso perto do Natal, aí ele se casou com a Laurie Ann Ellison. Ela era irmã de um dos músicos que tocava com ele. E também era maquiadora. E ele, nessa época, aí vendia caneta por telefone, pensa nisso. Foi ela que ajudou a mudar tudo na vida dele, na real, né? Na época, a Laurie apresentou o Johnny ao Nicolas Cage. Os dois, assim, ficaram muito bestes. Eles jogavam um banco imobiliário direto no apartamento do Johnny. Nessas, o jovem Nico, que era só um ano mais velho que o Johnny, que era um cara legal, perguntou por que ele não começava a atuar. Aí ele respondeu cheio de, não, deixa disso, imagina, não é comigo, assim, meu negócio é tocar. Aí o Niqueira falou, que é isso, Bobô? Fala lá com o meu agente, o cara tá procurando aí, estão precisando de um ator aí pra usar umas brusinhas assim, ó, brusinha curtinha pra morrer num filme de terror. Vai lá, vá lá. Aí ele foi. A filha do diretor, de 13 aninhos, estava lá. E foi muito com a cara do Johnny Depp. Ele pegou o papel logo na primeira audição da Hora do Pesadelo, que foi, assim, um sucesso monstruoso. Depois desse filme, ele voou, fez vários. Eu lembro bem dele, né, em Anjos da Lei, né, as paquitas geriátricas e os falcos emocionam aí. Na sequência veio Edward Mãos de Tesoura, né, e foi aí que começou a parceria dele com o Tim Burton. Foi tipo essas duplas, né, John Bon Jovi e Rich Sambora, né, Jagger e Richards, enfim, esse filme virou um clássico absurdo e essa parceria dele com o Tim Burton foi um sucesso, né. No backstage, toda a equipe elogiou muito o Johnny Depp pelo profissionalismo, aquele calor da Flórida de
38 graus, né? Ele teve que usar aquelas roupas justíssimas, né? Aquelas tesouras fixas nas mãos e fez sem reclamar. Ele disse que ficou imaginando que é assim que um deficiente físico se sente. Todo mundo abrindo a porta, oferecendo água, perguntando se está tudo bem, o que você precisa. O filme foi lançado em dezembro de 1990, considerado assim super cult e aceito só em 2 cinemas. O sucesso foi absurdo e saiu das 2 salinhas para o mundão, arrecadando milhões e virou um dos grandes clássicos dos 90. Pois é, foi aceito só em 2 salas de cinema. Ele já conhecia a Winona Ryder de outros carnavais, né? Não foi na gravação de Edward Mãos de Tesoura. Ele já tinha se separado da primeira esposa há um tempão, o casamento durou 2 anos. Teve uns outros cachos e aí ficou apaixonado pela Winona. Isso mais ou menos 1 ano antes do filme. Namoraram, ele tatuou no braço Winona Forever, né? Eles terminaram depois de uns 3, 4 anos de vai e volta. Aí ele apagou 2 letrinhas do nome e ficou Wino Forever, que é tipo bêbado pra sempre. Ele sempre curtiu tomar vinho, né? Diz que ele gasta até 2 milhões por ano só em garrafas de vinho. Outro vício dele também é a música. Ele toca no Hollywood Vampires, né, que é um super grupo, né, com Alice Cooper e também o Joe Perry do Aerosmith. Já tocou também com o Flea, inclusive uma das noites mais tristes da vida foi em 93, quando ele estava tocando com o Flea e tinha um cara passando mal no Viper Room, que é uma casa de show que o Johnny Depp era o dono. Esse cara simplesmente era o River Phoenix, que morreu de overdose. E isso também foi uma noite assim que marcou muito a vida dele. Fez uma cacetada de filmes, né? A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, O Belíssimo Chocolate, Profissão de Risco, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Aliás, tem bastante chocolate no currículo dele ali, mas na real ele não é chegado no cacau, não. Na infância tinha até alergia. Ele fez também Noiva Cadáver, fez A Janela Secreta, Era Uma Vez no México, dirigiu aquele documentário extremamente louco, né, do John Frusciante, deixou de fazer O Senhor e a Senhora Smith, né, nessas ele abriu vaga aí para o Brad Pitt, que teve toda uma história com a Angelina Jolie, que conheceu nesse filme, enfim, alcançou um sucesso absurdo, né, com a franquia de Piratas do Caribe, recebeu vários prêmios, foi indicado algumas vezes ao Oscar. O cara é um ator de primeira linha, né? Aproveita aí também, comenta qual filme que você mais curte do Johnny Depp, né? Bom, na vida pessoal, eu parei ali na Winona, né? Ele continuou tentando uma relação estável, né? Ter uma família e tal, até que em 94 ele se enroscou com a modelo, com a Kate Moss. Já de partida, ele sacou um anel de brilhante e diziam que ela já dava uns autógrafos assinando como Kate Moss Depp. Depois de um tempinho de namoro, eles tiveram uma treta e o Johnny Depp deu uma destruída num quarto do hotel, assim, porque ele estava super pistola. Aí teve um hóspede que ligou para a polícia e ele acabou sendo preso. Saiu pagando fiança, beleza. Mas sabe quem que ligou para os tiras? Roger Daltrey, do The Who. 4 anos depois, eles terminaram e já engatou uma quinta com a Vanessa Paradis, a francesa. E eles viveram juntos ali por 14 anos. Aí sim, ele ficou felizão, tiveram 2 filhos, né, a Lily Rose Melody e o filho Jack John Christopher Depp III. A paternidade, sim, transformou a vida do Johnny. Ele é um exemplo, né, de pai. Todos que são próximos ali a ele falam isso, inclusive os filhos, né? Ele também ajuda várias entidades de caridade, né, várias instituições. Foi por muitos anos consecutivos, né, fantasiado de Jack Sparrow. Tem vários vídeos super bonitos, assim. Ele foi visitar crianças com câncer em hospitais. Isso começou depois que, por outros motivos, a filha ficou internada por um tempo e ele viu de perto o perrengue que é, né, viver nessa dinâmica hospitalar. O relacionamento com a Vanessa foi legal, mas em 2012 eles se separaram oficialmente, né? Um divórcio amigável, foi tudo de boa e tal, cada um pro seu canto, mas legal. Assim. Em 2013, o Johnny já estava noivo da Amber Heard, se casaram 2 anos depois, se separaram depois de 1 ano e só uma semana, isso aconteceu depois de 1 semana que a mãe do Johnny morreu. Pois é, e foi uma porrada ali atrás da outra. Aí começa aquela treta toda, né? Se você não sabe a treta, né? Tá aí de chapéu atolado, não sabe o que tá rolando, eu vou tentar dar um super resumo, mas vale aí depois você dar uma pesquisada mais a fundo se quiser. Bom, menos de 1 semana depois da separação, a Amber pediu uma ordem de restrição por violência doméstica e foi atendida pela justiça. Nos documentos do processo, ela disse que durante o relacionamento inteiro, o Johnny foi verbalmente e fisicamente abusivo. Ela ainda anexou fotos de lesões no rosto, né? Que, rodou a internet. Os advogados do Johnny Depp alegaram na época, né, dizendo que a Amber estava
tentando garantir aí uma resolução financeira. Em agosto, lá, o TMZ divulgou também um vídeo que supostamente o Depp estaria jogando garrafas e copos de vidro contra a Amber. A atriz negou ter vazado as imagens. Pouco depois, eles chegaram a um acordo que o Depp deveria pagar 7 milhões de dólares para ela, né? Uma quantia que a Hardy doou para hospitais e causas que defendiam o fim da violência doméstica. Beleza. Em dezembro, o Depp pediu 100 mil dólares para ela, dizendo que a Amber continuou desnecessariamente um caso que já tinha sido resolvido. Em janeiro, a Amber respondeu ao pedido de 100 mil dólares, alegando que estava empenhada em resolver o caso de forma rápida e tal, e finalizar esse divórcio, já estava de saco cheio, acaba... Aí no mesmo mês, um juiz determinou que a atriz não ia precisar pagar os honorários dos advogados do Johnny, como ele pediu lá no processo e tal. E aí, beleza, finalizou o divórcio desse casal, acabou, eba! Eu sei que daí em janeiro, né, desse ano agora, um áudio que seria de uma sessão de terapia do casal que rolou em 2015 vazou na internet. Aí dava para ouvir ela admitindo agressões físicas contra o marido. O Depp falando que deixou o apartamento porque, não aguentava mais as agressões físicas entre os dois. Recentemente, esse mês, dezembro de 2020, o Johnny Depp perdeu o processo que moveu contra o The Sun por ter chamado ele de espancador de esposas. O jornal mencionou 14 episódios de violência doméstica que o ator desmentiu assim com força, e ele disse que vai recorrer da decisão. Eu sei que nessas aí, o Depp saiu da Warner, perdeu o papel em Piratas do Caribe, o papel lá em Animais Fantásticos e, tá full. Depois foi só diz que diz pra cá e pra lá. Muitos acham que a Amber forjou os hematomas, né, no rosto. Outros acham que aquela história do Depp ter perdido o dedo, né, quase que decepou o dedo porque ela jogou uma garrafa de vodka, tal. Na verdade, foi uma porta de carro que foi fechada acidentalmente, né, e ele tá usando isso contra ela. Tem gente que acha que ela que é agressora, né? Na verdade, esse tempo todo ela que estava por trás disso tudo, ela que batia nele, ela. Outros acham que é ele. Muitos acham que são os dois. E aqui na comunidade do YouTube eu fiz uma enquete e a maioria respondeu, sei lá. Meu Deus, senhor. Bom, o que deu pra gente ver? Que o Johnny Depp tá envolvidão aí, uma situação conjugal horrível, né? E a ex-mulher, a Amber, envolvidaça aí numa situação também horrorosa. Como a gente pode entender esse fenômeno de grupo em que as pessoas se misturam com a história alheia, seja ali tomando um partido, seja condenando antecipadamente os personagens? E quais são os ganhos e os prejuízos desse fenômeno de grupo para com os donos da história, como no caso o Johnny Depp e a Amber? Quero saber muito isso, vou prestar muita atenção agora no que o nosso querido psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica e professor Mário Sérgio Picorelli vai falar. Fala aí, Mário. Pessoal, um forte abraço. Luca, a partir da história das brigas conjugais do Johnny Depp, você me faz duas perguntas ao mesmo tempo. A primeira é, como a gente pode entender o fenômeno de grupo que faz com que as pessoas se metam na história alheia? Eu vou começar por essa pergunta, ok? Essa pergunta é muito interessante, pois coloca o dedão na ferida, mostrando a forma como todos nós estamos nos relacionando atualmente. Vejam vocês, estamos todos aqui reunidos em torno de um espetáculo montado nas redes sociais, que é a briga conjugal do Johnny Depp e da sua mulher Amber. O que está acontecendo conosco atualmente para que transformemos a nossa vida em um espetáculo pessoal? Eu hoje vou trazer para vocês um filósofo francês chamado Guy Debord, que, por incrível que pareça, desde meados do século passado, ele já profetizava que tudo isso ia acontecer através do seu livro chamado Sociedade do Espetáculo. Para o autor, estamos utilizando de imagens, de fotos, etc., para criar um personagem que não tem nada a ver com o que nós somos. Não se trata mais de ser, mas sim de parecer. Vou dar um exemplo disso. Nas redes sociais, a gente vê fotos, por exemplo, de uma garota gostosa em cenários luxuosos, da professora de yoga ferozmente vegana, do garotão malhado, caçador de coroas. Será que essas pessoas são isso mesmo? Ou será que transformaram sua existência
em um espetáculo cujo produto a ser consumido é a própria imagem e não a pessoa? Outro aspecto super importante que Guy Debord nos traz é que o espetáculo atualmente se torna quase que a única forma de relacionamento entre as pessoas. Exemplo, o casal Johnny e Amber, pelo visto, se amam, se odeiam, brigam, mentem, se reconciliam, se vingam através do espetáculo que eles mesmos montaram nas redes sociais. Talvez agora, Luca, eu possa responder a sua segunda pergunta, onde você me pede para dizer quais são os ganhos e os prejuízos para o casal da interferência do público. A verdade é que eu não sei responder essa pergunta, Luca. Talvez o Guy Debord respondesse, dizendo que enquanto transformamos a nossa existência em um produto a ser consumido através do espetáculo, nós vamos nos alienando cada vez mais de nós mesmos. É essa toda a questão. Um beijo a todos! E aí, curtiu? Então você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha e vamos aumentando aqui a nossa comunidade de todo mundo aí, para você que curte música e psicologia. Vamos embora aumentar isso aqui e valeu demais por assistir. Obrigada também a Bunker Produções por sempre colocar essas fotos, essas imagens e produzir de uma forma tão bacana esse quadro que a gente faz com muito amor. Valeu demais pelos comentários e me segue no Insta, Luca89FM. Beijão, até semana que vem. Valeu!